Hoje vamos falar sobre Deuteronômio capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Só recapitulando o que a gente falou anteriormente, o livro de Deuteronômio é esse livro que Moisés vai escrever, no qual é uma preparação para esse povo entrar na Terra Prometida. Por isso a gente vai observar diversas palavras de motivação e palavras de instrução para que o povo venha a permanecer fiel ao Senhor. A gente vai ver nessa leitura de hoje que a desobediência iria encurtar o tempo deles na Terra Prometida. Então, por isso, Moisés, inspirado por Deus, instruído pelo Senhor, ele vai ao longo desse livro instruindo e falando e relembrando o povo acerca das leis e acerca de vários assuntos aqui. Então, ainda dentro do primeiro discurso de Moisés, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 43. A gente vai entrar, então, hoje, no final desse primeiro discurso de Moisés. Deuteronômio, capítulo 4. Basicamente, esse capítulo ele é Moisés exortando o povo à obediência. E hoje a gente vai ler, mesmo que fique um pouco extenso, vários versículos que vão mostrar algumas palavras de Deus acerca do povo e acerca da importância da obediência. Eu poderia somente comentar eles, mas eu faço questão de lê-los, porque eu comentando, eu sei que eu não vou trazer o mesmo nível que a palavra de Deus. Obviamente que a intenção aqui é apenas fazer breves comentários dos textos para auxiliar quem estiver fazendo a leitura das escrituras, para tentar auxiliar de alguma forma e facilitar, né, o entendimento, a leitura, trazer algumas informações adicionais quando necessário. Mas hoje eu vou ler alguns versículos porque são importantes a gente ver esses detalhes aqui. Justamente porque esse é o tratar para esse momento. Né? Esse é o tratar do povo, porque Deus vai exigir basicamente nesses capítulos de hoje a total obediência e a total observância da lei de Deus. Então ele quer que eles realmente entendam, que eles realmente vivenciem essa realidade, que eles realmente façam conforme o Senhor ordenou. E a gente vai ver, né, no capítulo 6 esse clímax, né, dessa exortação da parte de Deus, dessa insistência do Senhor, da importância da necessidade deles permanecerem fiéis às Escrituras, a tudo que Deus havia falado. Então, começando essa exortação de Moisés à obediência, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, de Deuteronômio capítulo 4, que é a nossa primeira leitura de hoje. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada nela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno, com os seus próprios olhos. Vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Esse texto fala por si só. Mas eu vou destacar algumas palavras importantes aqui, algumas palavrinhas-chave desse texto. A primeira palavrinha-chave que eu vou ressaltar é ouça. E eu julgo dizer que essa é a palavra mais importante de toda a Bíblia Sagrada. A nossa não é apenas ouvir no sentido de captar o som, né, com nossas orelhas e ouvidos, né, com esse aparelho auditivo. Mas é justamente a gente estar atento àquilo que Deus tem para nos dizer e ter a intenção de seguir aquilo que está sendo instruído. Então esse ouça, né, não perceba como se fosse apenas um exercício de ouvir com a orelha, né, com o ouvido, com todo esse sistema auditivo, mas é uma disposição pessoal em atender aquilo que Deus está mandando, né, que Deus está falando, e eu estar disposto a obedecer. Então, quando a gente ouvir ouça, pense nesse sentido. Porque não adianta a gente apenas saber
que Deus falou, mas nós precisamos realmente praticar. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra segundo expressões, né, não é mais uma palavra, que eu vejo aqui, é Deus dizendo que não é para retirar e nem acrescentar. Para a gente fazer tudo conforme diz a palavra. Esse zelo em seguir, em obedecer, exatamente como está nas Escrituras. Isso é importante para nós. Nós precisamos estar realmente atentos e prontos para obedecer de forma integral a palavra do nosso Deus. A partir do versículo 5 até o versículo 8, vai dizer então que a sabedoria e inteligência, elas estão relacionadas com a obediência. Olha só que interessante. Versículo 6 até o versículo 8. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje lhes propõe? Então, a sabedoria e a inteligência está para aqueles que obedecem, aqueles que cumprem a palavra de Deus. Isso vai causar, como Deus diz aqui, um espanto. Aqueles que estão à volta vão perceber o quanto Deus ele é justo. Versículo 9 e versículo 10, ele vai dizer para que eles guardem tudo o que o Senhor tem ensinado. E principalmente, ensinem aos seus filhos. Isso a gente vai ver, essa instrução de ensinar os filhos, como uma coisa... ao longo desses capítulos de hoje, pelo menos, a gente vai ser citado muitas vezes isso. E por quê? Eu vou falar mais pra frente de novo, provavelmente, mas por que é importante ensinar os filhos? Com o passar do tempo, as pessoas vão se esquecer. Por exemplo, eu, por exemplo, construo uma casa. Comprei o terreno, fiz toda a estrutura, levantei aquela casa. Eu sei exatamente a dificuldade que foi. Mas o meu filho que vai entrar nessa casa, já pronta, ele não vai ter esse sentimento que eu tenho em relação a essa casa, porque ele simplesmente já entrou com ela pronta. Então eu preciso, e hoje a gente tira muitas fotos e grava muitos vídeos, então eu preciso mostrar para o meu filho. Não só contar no sentido de, aconteceu assim. Não, realmente eu envolvê-lo a tal ponto que ele entenda o tamanho do esforço e a dificuldade que eu tive para construir a casa, para que ele tenha esse mesmo sentimento. Então percebam que não é apenas eu ensinar o que está escrito nas Escrituras. Não basta que o meu filho saiba o que está escrito nas Escrituras. O que eu preciso passar para ele é a minha fé no Deus das Escrituras. Então esse é o desafio que temos diante do Senhor, é que as próximas gerações elas possam conhecer o Deus que nós conhecemos. Se nós temos experiências profundas e reais com o Senhor, nós precisamos ensinar que as próximas gerações venham ter esse mesmo sentimento, porque não é apenas um exercício acadêmico de eu entender o que está escrito. Né? A gente está fazendo aqui um exercício acadêmico, né? A gente está entendendo as Escrituras, mas não é isso que eu preciso passar. Sim, preciso também passar isso, né? Isso também é importante. Mas acima disso, né, muito além disso, eu preciso que os meus filhos ou que as próximas gerações elas sintam e compreendam quem é esse Deus e que elas sejam despertadas a desejar buscar a esse Deus, assim como a minha geração aprendeu. E a gente vai ver, infelizmente, esse foi um problema em Israel, que a próxima geração já não adorava mais a Deus. Mas isso a gente vai ver bem mais para frente. Eu só quero ressaltar isso, essa importância de passarmos para as próximas gerações a fé em Deus. Versículo 11 ao versículo 14, né, ele vai relembrar Deus falando os mandamentos e os estatutos e juízos. Aqui, esse texto aqui, ele basicamente, ele como um todo, tá? Esse capítulo, esse trecho do discurso, Moisés está relembrando várias coisas, né? Essa é a intenção de Deuteronômio de forma geral, mas aqui trechos, né, específicos que eu citei aqui são o conteúdo desse capítulo aqui. Então aqui do 11 ao 14 ele está falando, né, sobre esses mandamentos, os estatutos e os juízos. Então essas três categorias que são importantes para a gente seguir. Versículo 15 ao versículo 20,
ele vai lembrá-los que eles não viram um rosto, ou uma imagem, ou uma figura, quando Deus se manifesta, né, para trazer justamente a lei. Né, ele vai vir numa fumaça e vão apenas ouvir a sua voz. Então, por esse motivo, Deus está demonstrando a eles que não existe uma figura que represente o Senhor. Ele não quer que, por esse motivo, venhamos a substituir a adoração ao Senhor e viemos então passar a adorar as criaturas, coisas feitas por Deus, animais, homens ou mulheres, ou coisas, né? Não importa o que Deus fez, o que importa é quem Ele é. Eu não devo seguir as coisas que Deus fez, eu preciso seguir o Deus que criou todas as coisas. Então é isso, por isso a gente vai ver, né, nos primeiros mandamentos, justamente é para não fazer imagem, escultura e não ter outros deuses. Versículo 21 ao 24. É mais um trecho e eu vou ler apenas o 23 e o 24, são os versículos-chave desse trecho aqui. Diz assim: tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu, porque o Senhor, Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então, nesse trecho aqui desse discurso, a gente vê novamente essa instrução de não fazer nenhum tipo de imagem para, de alguma forma, representar o nosso Deus e também não ter outros deuses, né? Essas duas leis, elas meio que são muito relacionadas, né? Ou seja, precisamos ter uma adoração ao Deus que é, e ponto final, e somente a Ele. Só a Ele nós devemos prestar culto. Versículo 25 e 26 diz assim: quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem alguma imagem ou escultura, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para provocar a sua ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês, presta atenção nesse trecho aqui, vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. Então, a desobediência, ela fará, a gente vai ver que isso vai acontecer, infelizmente, com que o povo não fique na terra prometida por muito tempo. Eles vão ser expulsos, né? Vão ser levados em cativeiro. E é justamente pela desobediência. Isso eu vou voltar, né, quando falamos de Balaão, justamente que Balaque queria, de alguma forma, amaldiçoar o povo de Deus e não conseguia, porque apesar, né, de tentar oferecer uma espécie de suborno a Balaão, ele profetizava a bênção sobre os israelitas. Porém, a instrução que ele vai dar, Balaão vai dar, é que fizesse com que eles pecassem. Então vão ser enviadas mulheres e os seus deuses. Então os israelitas vão tropeçar nos seus próprios pecados e vão receber sobre si a sua própria maldição. E aqui a gente vê exatamente essa situação aqui. O quanto nós somos seduzidos pelo pecado que habita em nós. Isso a gente tem falado por diversas vezes. Todos nós somos pecadores. Então todos nós temos uma tendência a fazer aquilo que é mal, né? Naturalmente, a nossa inclinação é o pecado. Mas, por outro lado, temos o Espírito Santo de Deus. Obviamente que aqui a figura do Espírito Santo, né, o derramamento não havia acontecido. Mas temos a figura do Espírito Santo que vai nos ajudar e a conduzir nessa jornada aqui. Deus aqui vai dar N elementos para que eles entendam que eles precisam seguir o caminho correto. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, né, que habita em nós, que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente precisa entender que todos nós temos inclinações específicas, né? A nossa natureza pecaminosa, de uma forma geral, ela nos conduz ao erro. Mas nós temos as nossas específicas, tendências específicas de pecar em algum sentido. Então o inimigo de nossas almas, ele vai justamente nos dar elementos, ele vai trazer e oferecer coisas que já são da nossa própria inclinação, para que nós venhamos a cair nessas coisas. E é dessa forma que ele consegue trazer a maldição ou a punição sobre as nossas vidas. Esse é o sentido no qual ele age. Agora vamos ler versículo 30
e 31. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque o Senhor porque é Deus misericordioso, nem destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Esse trecho aqui, ele está falando, né, o que antecede ele, fala justamente que pelo pecado, né, se o povo pecar, eles serão expulsos da terra. Mas, se o povo clamar, se o povo se arrepender, e se de fato se achegar a Deus, automaticamente, pela misericórdia dele, o povo não será destruído, pelo contrário, será recebido por Deus. Então, apesar dos nossos erros e falhas, apesar dos nossos pecados, temos um Deus que ele é misericordioso. E essa é a confiança que nós temos que ter, que o nosso Deus ele é misericordioso. Vamos ler agora o versículo 32 até o versículo 38. Eu sei que é um texto um pouco extenso, mas ele é riquíssimo. Do capítulo 4 de Deuteronômio, eu acho que é o versículo mais importante, mais relevante de todos. Eu achei lindo quando eu li esses versículos, e eu vou ler com calma, para que a gente possa refletir sobre esse texto aqui. Diz assim: Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram, e ficaram vivos. Ou se houve um Deus que tentou ir tomar para si o seu povo no meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Deus dos céus, ele fez com que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo. E do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. E no meio do fogo, ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e os escolheu, os seus descendentes depois deles. Por isso, o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas da frente de vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. É quase que Deus testemunhando e mostrando e perguntando e motivando esse povo para que eles observem que nunca existiu um Deus semelhante a ele. Desde toda a criação, não existe nada, porque só existe um Deus. Então não existe nada, não existe nenhum momento da história um Deus que ele tenha atuado dessa forma no meio do seu povo, feito tantos prodígios no meio do seu povo. Por isso eu acho esse texto aqui extraordinário. Né? É como que a gente observasse, né, de alguma forma parafraseando, né, com a nossa fé cristã, né, trazendo para esse prisma do Evangelho, é como se a gente falasse para as próximas gerações, relembrando e falando, dizendo, já se viu algum Deus como esse que se fez carne e habitou no meio dos homens, e na forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se fez servo, e servo ele se humilhou a toda a humanidade, e morreu em morte, mas morte de cruz, morte terrível, para que nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados? Será que existia um Deus que tivesse essa capacidade de se fazer homem, de se humilhar como o nosso Deus, através da pessoa de Cristo Jesus? E não só isso, né? Após a sua morte, após abrir essa grande porta, ou por que não dizer, abrir o véu, né, que separa o Santo do Santíssimo, que permite a presença de Deus, né, circular, e ele então vai derramar o seu Santo Espírito para que em nossos corações possamos ser tabernáculos do Deus vivo e possamos carregar a sua glória por onde nós estivermos? Será que existe um Deus semelhante a esse? Esse texto é lindo demais. Esse texto aqui, ele realmente, eu achei ele extraordinário. A gente já tem estudado já alguns capítulos, né? Alguns livros da Bíblia. Eu não me recordo de ter lido tantos, mas esse aqui realmente é importante a gente refletir sobre ele.
Dando prosseguimento, versículo 39 e 40, a gente vai encerrar então essa sessão aqui, e eu vou destacar dois verbos que ele vai usar aqui. Início do... Vamos ler o versículo 39. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra. Não há outro Deus. Não há nenhum outro Deus. Ele vai usar dois verbos aqui. O verbo saber e o verbo refletir. E quando a gente fala de saber, é você saber. É você simplesmente ter conhecimento. Eu sei que é. É apenas um exercício acadêmico. Eu aprendi. Eu passei a saber tal coisa. Antes não sabia, agora eu sei. Mas não basta apenas saber sobre Deus. Eu preciso refletir sobre esse assunto. De eu realmente... isso começar a mexer comigo, mudar o meu pensamento. Né? Começar a fazer eu pensar, eu a refletir. Me fazer realmente mudar a minha forma de pensar. Quando eu entendo que não existe outro Deus semelhante a esse. Não existe nenhum outro Deus, na verdade. Só existe um único Deus que governa todas as coisas. Então a gente precisa não só saber, a gente precisa refletir sobre isso. Depois, esse capítulo vai falar do versículo 41 até o 43 sobre as cidades de refúgio, que é justamente para um homicida que matou de uma forma involuntária. Ele vai então indicar o nome de 3 cidades que estão no texto. E dessa forma a gente encerra o primeiro discurso de Moisés, que foi do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 43. Aqui a gente agora vai iniciar, ainda no capítulo 4, o segundo discurso de Moisés, que vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26, versículo 19. Então esse final desse capítulo aqui, basicamente, ele está começando a preparar aqui o discurso, né? Iniciando, localizando em tempo e espaço, quando esses eventos aqui vão ocorrer. Deuteronômio capítulo 5. Do versículo 1 até o versículo 21, a gente vai ver a repetição dos 10 mandamentos. Como eu já disse, aqui é essa preparação para essa nova geração entrar na Terra. Então algumas leis vão ser repetidas, algumas histórias vão ser relembradas e discursos, como a gente viu no capítulo 4, vão acontecer para motivar o povo a entrar na Terra. Lembrando que teve um tempo extenso, algumas décadas eles ficaram no deserto por conta dos pecados deles mesmos. Os 10 mandamentos, eu vou lê-los. Aqui é uma lista resumida, né? O texto é um pouco mais extenso e dá alguns detalhes, mas eu vou dar a ideia central de cada um. Primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de ti. Segundo mandamento, não faça imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tome o nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento, guarde o sábado. Quinto mandamento, honra pai e mãe. Sexto mandamento, não mate. Sétimo mandamento, não adultere. Oitavo mandamento, não furte. Nono mandamento, não dê falso testemunho. E 10º mandamento, não cobice absolutamente nada do seu próximo. Então, do versículo 22 ao 33, a gente vai ver aquela cena, a gente vai relembrar aquela cena do qual Deus vai aparecer na fumaça e tal, né? É isso que a gente está falando nesses últimos capítulos e versículos, mas aqui ele vai mostrar o momento que o povo vai pedir para Moisés justamente falar com Deus, porque eles estavam com medo ali. Então Moisés ele vai ser esse mediador entre esse Deus, né, que veio em forma de fogo, nuvem, escuridão, né, com voz forte, e o povo, né, Deus e o povo. Vai relembrar que esse Deus ele vai escrever as tábuas da lei e dessa forma o povo vai temer, né, ao Senhor. E o final do capítulo vai nos mostrar que a obediência ela vai permitir com que o povo fique muito tempo na terra. A palavra obediência já vai ser repetida por diversas vezes e a gente precisa entender isso, né? Chega a ser repetitivo e maçante, mas a gente esquece. Incrível que pareça, a gente vai ler esse texto aqui falando de Deus toda hora que tem que ser obediente. Moisés dá esse discurso aqui para o povo e mesmo assim, lá na frente, o povo vai esquecer tudo que Moisés falou. Eu vou ler apenas o versículo 29, que diz assim: quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Deus dizendo que, quem dera, né? Que o povo realmente, por conta dessas coisas, permanecesse fiéis. O povo permanecesse fiel. Nós precisamos observar os feitos de Deus,
e de fato temê-lo, mas não temê-lo para viver uma vida de criar um relacionamento com Deus que é um carrasco. Não é isso. Mas a gente tem que entender que é um Deus Pai, que Ele pune quem ama, que Ele corrige aqueles que Ele realmente quer que entre no caminho. E se nós... Deus não é a intenção dele nos fazer o mal, mas às vezes, infelizmente, né, nós preferimos o caminho da desobediência, mas a gente já viu que Deus é misericordioso e está de braços abertos para nos receber, caso a gente se arrependa de forma genuína. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 1 ao 3, a gente vai ver que ele está relembrando que o povo precisa escutar para obedecer. Esse aqui é o assunto-chave. Né? A palavra-chave da Bíblia é escutar, que é a gente realmente ter a intenção de obedecer. Não é só escutar por escutar, não é só ouvir por ouvir, mas é realmente eu estar atento para que e ter um coração disposto a refletir sobre essas coisas, né? A saber e a refletir, e dessa forma eu cumprir os mandamentos de Deus. Então a gente vai ler do versículo 4 até o versículo 9, que é um grande... Deus chamando o povo para uma responsabilidade. Diz assim: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e de suas portas. Né? É basicamente o povo fazer de tudo possível e imaginável, né? Deus dá como se fosse uma forma didática, né? De botar lembretes para que o povo lembre, os seus filhos lembrem. Como eu disse, precisamos preparar as próximas gerações para que elas vivam e para que elas entendam que... Eu vou até mudar o verbo, né? Para que elas saibam e que elas reflitam sobre um Deus único e verdadeiro, não existe outro Deus. Nós precisamos fazer com que essas novas gerações saibam, fazer com que as novas gerações reflitam sobre esse assunto. Né? Aqui ele vai usar elementos visuais, né? Amarra aqui, faz uma cordinha ali, e a outra coisa é aproveitar a oportunidade, na caminhada, no levantar, no deitar, né? Em todo momento, para que não esqueça, porque a gente, infelizmente, passa-se o tempo, a gente se anima, a gente vai num culto, a gente tem aquele avivamento, um momento ali de alegria, um momento de busca, mas passa-se o tempo, vem as aflições, e às vezes a gente permite que isso nos esfrie um pouco, que nós não venhamos nos esfriar. E principalmente nós viemos a preparar as novas gerações para que elas vivam também essas coisas, para que as bênçãos que nós alcançamos da parte de Deus, tanto as bênçãos materiais aqui nesse tempo que Deus abençoa, mas também as bênçãos espirituais, que é a salvação eterna, que essas novas gerações venham realmente a conhecer e a reconhecer esse Deus como único Senhor, e essa é a nossa obrigação, nossa missão. Depois do versículo 10 até o versículo 25, são admoestações contra a desobediência. Eu vou ler versículo 10 até o versículo 12. Olha o que diz o texto. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra sob juramento, terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, em casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É Deus dizendo, gente, eu vou abençoar vocês. E eu não quero que lá na frente, quando vocês estiverem abençoados, vocês esqueçam de tudo quanto eu já fiz, para que vocês estejam fartos e não seja motivo da queda de vocês. Porque, às vezes, Deus permite algumas situações mais complicadas, para que a gente entenda. Porque parece que quando tudo está muito bem ajustado, a gente esquece de Deus. A gente vira as costas para Ele. Parece, né, que quando a situação está boa, a nossa tendência, infelizmente, é esquecer que temos um Criador. O exemplo que eu costumo dar
Quando você está dentro de uma pizzaria, comendo e se fartando, você está alegre, está feliz, está tranquilo. Quando você está passando lá de fora e vê as pessoas lá dentro comendo, você fica chateado, gostaria de estar lá também. Só que parece que às vezes quando nós estamos lá dentro, nós esquecemos que um dia estivemos do lado de fora, passando e vendo essa cena. Então que a gente não seja aquela geração que, agora eu vou tirar um pouco das questões futuras e trazer para as questões mais terrenas. Né? Que não sejamos uma geração que recebe as bênçãos de Deus e falando das bênçãos materiais, porque Deus abençoa sim, com casa, carro. Sim, Ele abençoa os nossos bens, Ele nos dá força para que nós venhamos a conquistar todas essas coisas. Deus não vai nos dar um carro de mão beijada, mas Ele vai nos dar força, vai nos dar condição de poder adquirir esse bem. Sim, pode ser que alguns recebam de forma milagrosa, mas a grande maioria vai receber de acordo com o sustento dele. Deus vai abençoar as suas finanças e ele vai conseguir realmente adquirir os seus bens. Isso também é bênção do Senhor. E que quando essas coisas acontecerem, e que quando o sucesso, né, se Deus permitir que você alcance o sucesso, e se com a força do seu braço e a bênção do Senhor, você alcance coisas grandes nessa terra, você não venha se esquecer de Deus. Que a gente não venha realmente achar que, porque temos tudo, não precisamos mais dele. Na verdade, quando temos tudo, é porque Deus nos dá todas as coisas. E é nisso que a gente precisa realmente pensar e refletir sobre isso. Então a preocupação de Deus é essa, que vocês entrando na terra, vocês simplesmente esqueçam de mim. Isso é algo terrível. Vai continuar dizendo, né, no versículo 10 até o 15, eu só li do 10 ao 12, mas esse recorte do 10 ao 15 vai relembrar que eles não devem seguir outros deuses. Depois do versículo 16 ao 19, Deus vai dizer que eles não venham colocar Deus à prova, como eles fizeram lá em Massá, né, a situação que faltou água e eles reclamaram, murmuraram, teve toda aquela situação. E de que forma eles deveriam proceder? Eles deveriam guardar os mandamentos e fazer o que é reto e bom diante do Senhor. Porque não adianta, é o que a gente tem falado insistentemente, né, nesse capítulo, não adianta eu guardar, saber e tudo mais, se eu realmente não vou refletir, se realmente eu não vou executar, se eu não vou fazer, né, se isso não for uma realidade no meu procedimento. Ah, eu sei que Deus não gosta disso, mas como é que é o seu procedimento? Né? Como é que a sua fala ela se ajusta com as suas ações? Será que de fato aquilo que a gente tanto fala, que a gente tanto prega, é aquilo que a gente de fato vive? Isso é uma realidade que a gente precisa pensar. E para encerrar, vamos ler do versículo 20 até o versículo 25. Também é um texto muito lindo, muito interessante, do capítulo 6. Diz assim: quando, no futuro, os seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra, que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será a justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Então a gente encerra a nossa leitura de hoje dessa forma tão linda, falando justamente que nós precisamos, insistindo nesse assunto, né? Nós precisamos fazer com que as próximas gerações saibam e reflitam sobre as obras de Deus. Como a gente falou anteriormente, né? A gente parafraseou um pouquinho o texto bíblico com a ideia do Novo Testamento, né? Como se hoje a gente fosse falar com as gerações, lembrar, né? A ceia, por exemplo, ela é um memorial, né? Nós não temos muitas festas cristãs, né? Que nos foi instituídas, né? Como a gente vê no Antigo Testamento. Na verdade, a gente não tem festa nenhuma, né? Temos apenas alguns cerimoniais que hoje nos são uma realidade, né? O batismo, que Jesus ordena que temos que batizar, e a Santa Ceia do Senhor, que também é um memorial. Na verdade, Paulo vai dizer que a gente vai cear e anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Isso nos diz que nós precisamos, todas as vezes que nós nos reunimos em ceia, nos lembrar, e esse precisa ser o único assunto falado na ceia, nós precisamos nos lembrar da morte do Senhor. Ou seja, o que implica dizer da morte do Senhor? Lembrar que nós éramos pecadores, falhos, estávamos destinados ao inferno por conta dos nossos crimes e pecados, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, ele morre no nosso lugar e nos concede a vida eterna.
e até que ele venha, porque nós sabemos que ainda estamos nessa peregrinação nessa vida, mas muito em breve o Senhor virá dos céus, o Filho se manifestará e nós seremos como ele é, nós veremos como ele é. Nesse dia, tudo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade e ficaremos eternamente com o Senhor, reinaremos com ele. E é isso que significa a ceia do Senhor. Né? É esse anúncio, é esse lembrete. Né? Algumas igrejas fazem de forma mensal, quinzenal, enfim, não importa o tempo que se faz. Nós precisamos nos lembrar desse assunto. E é justamente isso aqui que esse texto está dizendo. Quando seu filho perguntar, você explica a ele por que tem os mandamentos, por que tem as leis, por que tem os cerimoniais, por que tem essas coisas. É para lembrar de tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Amém? A gente hoje teve um encontro um pouquinho mais extenso, mas eu creio que são muitos assuntos importantes. Eu precisei falá-los com bastante calma, ler bastante texto, porque se eu não lesse alguns textos, né, eu só faço uma explanação geral do assunto, eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer um resumo digno desses textos aqui. Na verdade, se eu pudesse, eu leria todos, né, mas alguns eu preciso destacar realmente, e esses 3 capítulos aqui justamente vão tratar sobre essa necessidade de cumprir a lei, né, de observar com detalhes. Então foi necessário ler, né, com detalhes, né, e realmente no texto com calma, e ler e falar, porque a gente precisa disso para que a nossa fé venha a crescer, para que a gente venha a cumprir todos os mandamentos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus traga paz ao seu coração e que Deus te ajude, te encoraje de você observar com muito mais carinho as Escrituras a partir de hoje. E que venha com muito mais afinco refletir no que a gente tem falado aqui, quando a gente for fazer a nossa leitura, né, dos capítulos em si, a sua leitura individual. Que você venha refletir no que está sendo lido realmente. Ler 1, 2, 3 vezes, não importa quantas vezes forem necessários, para realmente entender. Eu aqui não vou conseguir esgotar todos os assuntos, é impossível. Mas Deus vai falar contigo em textos, em ideias que eu não vou nem comentar aqui. Né? Deus falando contigo. Então tenha essa profundidade nas Escrituras, de realmente entender o que Deus quer falar, o que Deus está falando, porque é isso que vai transformar as nossas vidas. É isso que vai nos fazer ser mais obedientes a Ele. Que Deus desperte então esse desejo de você ouvir com mais clareza, com mais vontade a voz de Deus e realmente ter o desejo de cumprir. E acima de tudo, não reter isso para você, mas que você possa passar para as próximas gerações, para todas as pessoas essas boas novas de salvação, que nós éramos um povo cativo no pecado, mas Deus com mão forte, com prodígios e maravilhas, através da pessoa de Cristo Jesus, Ele nos resgatou e nos prometeu uma terra que mana leite e mel, uma terra eterna, e é para lá que nós vamos, e é por isso que nós continuamos a caminhada e não podemos desistir em momento nenhum. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.